nos conduzido até aqui, por ter despertado em nossos corações a necessidade de estar em comunhão, Senhor. Que o Senhor possa estar aqui presente neste lugar, com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Que cada louvor, que cada palavra dita aqui nessa noite seja para engrandecer o Teu nome, para que nós possamos louvá-lo em espírito e em verdade. Amém. Santo,
palmas para Jesus. Aleluia. Estamos naquele momento, nos render à presença do Senhor. Que nós possamos abrir nossos corações, que nós possamos ser verdadeiros, arrancar as máscaras dos nossos rostos, arrancar as peles que nós colocamos devido ao mundo, devido ao dia, devido à dureza em que vivemos. Que possamos nos rasgar na presença, sabe? Queria convidar cada um, num momento pessoal, de forma individual, de introspecção,
a fechar seus olhos e começar a começar a entregar cada um dos seus erros, das suas falhas, momentos aqueles que muitas vezes só você e Deus sabe. Você não fala para um cônjuge, você não fala para um amigo, você não fala para um irmão, você não fala para os seus pais. Muitas vezes se envergonha, mas você e Deus sabe. Ele sabe dos erros, Ele sabe das falhas. Então abre a caixa preta desse seu coração, entrega a Ele na presença, aquele que é fiel e justo para perdoar os pecados. Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para entregar nossos corações, Senhor. Abrir a caixa preta dos nossos corações, Pai. Sabemos que muitas vezes, Senhor, andamos por caminhos tortuosos, Senhor, fazemos coisas que não Te agradam, Pai. Sabemos que Tu nos manda ir para a direita e nós vamos para a esquerda, Senhor. Oh, Pai, quero me entregar na Tua presença e pedir perdão, Senhor, por cada erro, cada falha, cada momento, cada pensamento, cada palavra, Senhor. Oh, Pai, perdoa nossas línguas, Senhor. Língua tantas vezes que nós devemos abençoar, profetizar bênçãos, e nós acabamos maldizendo, amaldiçoando, Senhor. Perdão, Senhor. Palavra, língua, boca, Senhor, que é para falar bem, encorajar, e nós damos palavra dura, Senhor. Muitas vezes até quem amamos, pessoas próximas, Pai. Perdão, Senhor. Te entrego aqui, Senhor, em espírito e em verdade, sabendo que Tu nos perdoa, Senhor, nos lava, nos reme com o sangue do Cordeiro, Senhor. Então te peço, Pai, para que Tu apague, Pai. Esquece aquele velho homem, Senhor, aquele velho homem que, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, Pai, esse sim eu acabo cometendo. Apaga, Pai, esquece. Emenda, corrige esse que sou, Senhor, falho, pecador, um vaso rachado. E dirige, Pai, aquele que seremos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.
Peraí. Eu não acordo de manhã, gente. Vocês acordam. Bom dia, família! Bom dia! Agora! Gente, se minha garganta falhar ou me deixar na mão, já peço desculpas de antemão, porque hoje é daqueles dias, a garganta está indo pro saco. Mas bom dia, gente. Estamos chegando ao nosso minuto de comunhão. Olha, quem é da igreja já sabe, quem não é vai saber agora. Eu não funciono de manhã, geralmente eu funciono à noite. Eu sou noturno. Mas estamos aqui pelo poder do Espírito, porque estar na casa de Deus é a melhor coisa. Então se movimente, vamos para o nosso minuto de comunhão, que já começou, na verdade. Vamos nos movimentar, vamos dar um abraço. Nós somos uma igreja carismática. Então sai do seu lugar, vá naquela pessoa que não sai do lugar, vá no visitante, vá dar um abraço, vá dizer que ele é bem-vindo, profetize na vida dela. Muito bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe poderosamente sua vida. Não deixe de se movimentar, não deixe de sair do seu lugar. Abençoe, vá falar com aqueles que são mais envergonhados, gente. Nós somos uma igreja carismática. Estou chegando. Olha, tem que ser 3 minutos, 5 minutos. Olha aí, foi. Vamos voltar aos nossos lugares. Vamos voltar. Aí, raizão. Vamos voltar, vamos nos sentar. Podemos nos sentar. Vamos voltando. Olha, você que nos visita hoje, aqui você é muito bem-vindo, vocês são muito bem-vindos. Aqui, mais do que um lugar de adoração, como nós sempre falamos, somos uma família para pertencer. Inclusive a mensagem de hoje está muito linkada a isso, né? Uma família. Então sejam muito bem-vindos. Nós já orávamos pela vida de vocês. Vocês não são convidados, vocês não são visitantes, vocês são convidados de honra, vocês são especiais. Orávamos pelas suas vidas. Nós já pedíamos a Deus para abençoar, mesmo que seja de passagem ou que seja para congregar e ser parte da família. Deus abençoe cada um de vocês. Nos siga nas redes sociais, @Trindade. Nós seguimos a Jesus, você nos segue, está tudo certo. Vamos junto, vamos em direção ao reino. Vocês que nos visitam também, tem um QR Codezinho aí, quem puder, faça uma leitura, faça sua inscrição, seu cadastro básico, para a gente conhecer um pouquinho mais de você. Não vamos ficando mandando mensagem, não vamos ficar mandando coisas, mas realmente para conhecermos melhor, no dia do seu aniversário, nós podemos orar por você, mandar uma mensagem de felicitações, para podermos estar um pouco mais unidos, nisso que se chama família. Amém? Gente, minha garganta está falhando, então me ajudem hoje, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos para o nosso momento de generosidade. E hoje eu queria compartilhar um texto que ele é muito especial. Quem anda com o coração balançado, temeroso, eu queria que você marcasse na sua Bíblia, no seu celular. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. E diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada, vamos lá, toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda obra. Gente, que versículo poderoso e lindo. Deus é poderoso. Vamos repetir comigo? Vamos colocar essa verdade no nosso coração e não falar apenas como repetição. Vamos lá. Deus é poderoso. Vamos lá. 1, 2, 3. Deus é poderoso. Quando a gente lê essa palavra, quando a gente lê essa mensagem, ele não apenas diz que Deus é poderoso, ele não está trazendo apenas uma lição sobre Deus, mas ele está nos dizendo que Deus age com poder nas nossas vidas. Aí a gente pergunta assim, mas de que forma ele age, de que forma ele pode agir? Às vezes parece chovendo molhado, mas às vezes a gente fala para os outros, a gente vai passar uma mensagem para os outros, Deus é bom, Deus vai prover, mas para a gente não acredita. Quem nunca profetizou, abençoou a vida de alguém, mas para você mesmo você não consegue fazer isso, você se sente fraco, em falso. Mas olha só o que ele diz, o texto diz, em toda a graça, todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Então não importa o que você necessita, não importa do que você precisa. Deus é um Deus de provisão, mas a provisão tem um propósito. Quando a gente vai ler o finalzinho do versículo que ele diz, transbordem em toda boa obra. Então se você crê nessa palavra, se você crê nisto, você também é convidado a transbordar hoje em generosidade. E eu queria convidar vocês, encorajar vocês a ofertar, a dizimar, quem ainda não é dizimista, a ser dizimista, porque nós cremos e confiamos no Deus da provisão, tá certo? Aqui nós temos nossas formas de estar ofertando, pode ser através do envelope, à frente, do bolsão à frente aí, através da espécie, pode ser no Pix.
Se o Pix não está aqui, mas tem também aí no envelope, você pode fazer leitura do Pix, pode fazer transferência através do cartão. Mas que Deus abençoe, nunca duvide disso. Em todo tempo, toda a graça, Deus é Deus de provisão. Vamos louvar enquanto nossas voluntárias estarão passando com um sorriso lindo para receber essa oferta. Estendidas para o altar, vamos dizer as palavras bíblicas do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amém. Chegamos em mais um momento de gratidão, agradecendo primeiramente a Deus por mais uma graça que se renova em nossas vidas, mais uma misericórdia de estarmos vivos e aqui para nos alimentarmos da sua poderosa palavra. Também vamos dar gratidão pelas vidas dos nossos irmãos, Lena, o nosso raizão do louvor, e o nosso amigo Harry, pastor. Parabéns, pastor. Parabéns, Lena, que você está nos assistindo de casa. E aos demais aniversariantes também que nos assistem, que Deus possa estar derramando mais e mais bênçãos sobre as suas vidas. Vamos agora ao momento da palavra de hoje, que estará lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Que Deus nos abençoe e vamos receber a poderosa palavra do Senhor. Tivemos um problema. Mais uma vez, vocês podem estar sentindo falta do nosso pastorzão, Rodrigo, né, nosso presidente, reverendo Rodrigo Lira, mas ele estava numa missão e está voltando para Natal. À noite ele estará aqui conosco, mas não pôde vir de manhã, mas estará à noite aqui conosco. E como eu já falei antes, gente, me ajudem. Minha garganta hoje resolveu me deixar na mão. Mas aquela história, não é pelo que eu creio, não é pelos meus esforços, não é pelo que eu faço, mas é por Cristo, pelo Espírito Santo que vive e habita em mim, todos nós, amém? Gente, quem vem acompanhando aqui essa série maravilhosa, eu creio. Quem já pegou os 2 primeiros episódios? Bom, gente, estamos no 3º episódio, onde estamos trabalhando o credo apostólico, né? E a gente tem passado por ele. O credo apostólico, que já foi dito, ele foi criado lá no início para combater heresias, muitas heresias que vinham sendo tidas, né? E apesar de certas pessoas, apesar de falta de conhecimento às vezes, o credo, ele não é uma invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele foi criado realmente para combater heresias, e ao longo dele não tem nada, não tem falhas, não tem erros, tudo que está ali é bíblico, e nós cremos e vivemos essa verdade. E ao longo desse mês até o próximo domingo estaremos vivendo e aprendendo um pouco do credo, para aprender a professar ele, porque professar o credo é você professar a sua fé,
aquilo que você acredita, sem titubear, sabe? Caminhando nele. Então é importante a gente aprender, nos dedicarmos um pouco a aprender ele, para podermos entendermos a nossa fé. Começamos no Dia dos Pais, 2 domingos atrás, e estamos hoje na terceira. Aprendemos no primeiro domingo, creio em Deus Pai. O segundo, creio no Espírito, creio em Jesus. Vamos professar, quem sabe o credo aqui? Vamos lá, me ajudem, que minha garganta está me falhando. Mas vamos professar, isso é um exercício para a gente realmente aprender, tá certo? Vamos começar lá. Todo mundo, quem souber me acompanha, quem não souber vai tentando ir junto. Vamos lá. Creio em Deus Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Amém. Leve isso na vida de vocês, creiam, sabe? Porque quando pensamos em fé cristã, a grande verdade é que muitas vezes nós pensamos em Deus Pai e Deus Filho. Sabemos do Espírito, mas ele fica lá no cantinho do Espírito Santo. Falamos nele muito quando falamos dos dons do Espírito. Eu quero o dom do Espírito, eu quero frutos do Espírito. Mas muitas vezes ele fica ali. Mas o credo, ele nos lembra que a fé é trinitária. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito Santo. Em algum momento da história, não sei quem aprendeu assim, eu aprendi assim. Nós colocamos isso como se fosse uma classificação. Deus Pai é a primeira pessoa, Deus Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. E nós, no mapa mental muito comum, a primeira coisa que nós fazemos é como se fosse classificar. Como se fosse primeiro, segundo e terceiro lugar. Nós vamos catalogando como se fosse uma escada. Mas ninguém é maior. O fato é que ninguém é maior, são 3 em 1. Essa é a trindade que nós cremos. É isso que a teologia chama de trindade. Não existe terceiro lugar. É Pai, Filho e Espírito Santo. E desde os princípios, desde o princípio da Bíblia, desde o início da criação, desde o início de tudo, os 3 estavam lá. Os 3 estavam lá. Muitas vezes as pessoas não notam, não percebem isso. Quem já fez um curso de teologia, quem está fazendo, deve estar vendo isso que está fazendo aqui no SAT. Mas às vezes a gente não percebe que lá no início, em Gênesis, nos primeiros versículos, você já vê os 3 lá presentes. Gênesis 1, o que nos diz? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus Pai presente, amém? Amém? Vamos lá. Cadê Jesus? Mas vamos lá. Como foram criadas todas as coisas? Através da palavra. Tudo veio a existir através da palavra, através do verbo. E quem é o verbo? João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele era o Logos, foi por meio de Jesus que tudo veio a existir. Então Jesus também estava lá. E Gênesis 1:2, você não vai longe. Quem é que pairava sobre a face da terra? O Espírito. Gênesis 1:2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui já vemos que os 3 estavam lá. Não existe maior, não existe menor. Os 3, cremos nos 3. E hoje vamos refletir um pouco sobre a presença de Deus em nós e através de nós. Vamos hoje continuar o credo. A terceira parte, dividimos em 4. Essa é a terceira parte. E vamos hoje professar a terceira parte do credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. Hoje caminharemos por aqui. Pastorzão também já falou aqui nas outras mensagens, mas não custa a gente estar reforçando, porque às vezes tem visitantes, tem primeiras pessoas, sobre o termo Igreja Católica. A Igreja Católica aqui dita não é Igreja Católica Apostólica Romana. É importante a gente enfatizar, porque existe hoje uma falta, a Bíblia já nos ensina, o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que quando nós vamos entender o que é esse termo, na Santa Igreja Católica, como eu disse, não é a católica de Roma, não é essa católica, é católica universal, é a Igreja de Cristo em todo o mundo, amém? Em todo o mundo. Existe uma ideia de que, por exemplo, a primeira igreja existe, né? Estou dizendo que vocês creem nisso, que a primeira igreja foi a igreja de Roma. Não foi. Basta você ler Atos, a primeira igreja foi de Jerusalém. Depois de Jerusalém tiveram outras, tiveram no norte do Egito.
Só para a gente ter uma ideia como esse credo não pertence a uma igreja nem a católica, o credo ele nasce no século 2 ou 3, aproximadamente, se data dali. A igreja católica apostólica romana, ela vai se estabelecer no século 4, ou seja, um pouquinho após. E aqui, que fica muito claro, a ideia não é merecer nem desmerecer, é apenas esclarecer. Precisamos ter conhecimento, porque dependendo de você professar um credo em algum lugar, vão ter pessoas que estão cheias de religiosidade, vão apontar para você e dizer assim, meu irmão, você é católico, você não é protestante, você não é cristão. Então é importante a gente conhecer, saber a fé que professamos, saber por onde andamos. Então, após esse momento de aula, quase uma aula teológica, mas é importante para o povo ter conhecimento, sabe? Você ter embasamento com alguém questionar você ter propriedade em falar naquilo que você crê, aquilo que você vive, por onde você anda. Então nós tivemos a primeira mensagem, eu creio em Deus Pai, assim começou o credo. Tivemos a segunda mensagem, eu creio no Jesus Cristo, assim continuou o credo. E agora nós temos, eu creio no Espírito Santo. Amém. Gente, é uma pequena frasezinha, eu creio no Espírito Santo. É pequena e recitada muitas vezes de forma rápida, que nós não valorizamos, não damos importância, mas ela carrega uma verdade para as nossas vidas. Um poder na minha e na sua vida, que ela afirma que nós não estamos sozinhos na caminhada cristã. Nós não andamos só. Falamos muito em Deus Pai, em Deus Filho, mas quem está conosco, quem caminha dentro de nós, quem habita dentro de mim e de você é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que pairava lá, Gênesis 1:2, quem pairava? O Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que no Antigo Testamento ungia profetas. Foi o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus. O mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre Pentecostes. É o mesmo Espírito Santo que vive em mim e em você. É o mesmo, ele não mudou. Então temos que entender o poder dele nas nossas vidas, para onde podemos ir. Creio no Espírito Santo é reconhecer que é um Deus presente, sabe, nas nossas vidas, atuante, consolador, que guia, que nos fortalece, que nos transforma a vida. É Ele que transforma. Não somos nós, não sou eu, não é você, não são nossas capacidades, não é nossos anseios, não é minha decisão, é Ele. Quantas pessoas aqui não já teve alguém na família que estava perdido e você tentou mudar, e parece que vê alguém de fora, fala uma palavra, o Espírito Santo dá um tapa nele, ele se converte, ele muda de vida. Porque não somos nós, é Ele, é o tempo dEle, é quando Ele deseja, não é quando eu desejo ou você deseja. Nosso papel é orar, interceder, estar junto e presente, sabe? Vamos imaginar um navio, uma construção de um navio suntuoso. Agora lá para o século 16 e 17, antes da Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, quem me ajuda aqui é de história, sei lá, foi século 17, 18, que foi criadas as máquinas a vapor. Vamos pensar um pouquinho para trás. Mas um navio suntuoso, com aqueles mastros imponentes, uma sala com equipamentos de navegação ali da época, tudo top, tudo do melhor, mantimentos. Está lá no porto, a coisa mais linda do mundo, navio enorme. Mas sem o vento ele vai para algum lugar, gente? Não tem motor. Sem vento ele vai para algum lugar? Está lá, parado, imóvel, estático. Um elefante branco, como diz a história. Mas um certo dia um vento sopra, forte, e aquelas velas do navio se enchem, e de repente tudo ganha vida. O leme começa a responder, as velas se enchem de vida, o navio começa a avançar sobre as águas. Então aquele vento invisível, ele é invisível, mas é real. Ele dá movimento, direção e propósito àquele navio que jamais sairia do lugar sozinho, com a direção, com propósito, com rumo. Não sairia. Então, assim também é a vida de um cristão. Precisamos compreender isso. Nós podemos ter dons, nós podemos ter talentos, nós podemos ter recursos, nós podemos ter até boa vontade, mas sem a presença do Espírito Santo, ficamos parados, estagnados, sabe? Você está até em pé sentindo a brisa do mar, mas na verdade, quando você abre seus olhos, você está parado no deck e o navio está indo embora. Sem a presença, então precisamos da presença. Ele é o vento de Deus que nos impulsiona, nos direciona a cumprir a missão que nós temos. É Ele que nos faz isso. Quando dizemos creio no Espírito Santo, é muito forte. Nós afirmamos que não somos movidos pela força humana, não somos nossos braços, não são nossos desejos, mas pelo sopro divino que nos conduz para além do que poderíamos imaginar, para os sonhos e planos dele, não são nossos. Quantas vezes nós projetamos coisas para as nossas vidas, que seja da família ao profissional. Exemplo básico fui eu. Durante muitos anos,
bem rapidinho, eu queria passar no concurso para engenheiro da Petrobras, para trabalhar em plataforma. Era um sonho pessoal. E eu estudava para aquilo, eu fazia mestrado para aquilo. Mas, certo momento, fiz um concurso sem estudar, não queria, fui obrigado a fazer e passei. Hoje, quando eu olho para trás, olho para a minha história, eu sei que foi Deus que me moveu, porque sem Ele, eu não teria conhecido a Cristo, sem Ele, eu não teria andado com Cristo, sem Ele, eu não teria conhecido minha esposa, sem Ele, eu não teria a família que eu tenho. Mas foi Ele que me impulsionou, foi Ele que me conduziu, e ali eu entendi o propósito dEle para a minha vida. Então, muitas vezes nós planejamos, mas temos que aceitar o plano dEle. Do que adianta ganhar o mundo e perder sua vida? Do que adianta? Então, precisamos entender o chamado dEle para as nossas vidas. E um mundo cheio de individualismo e espiritualidade sem compromisso. Essa é a grande verdade. Esse é o mundo que vivemos. É um mundo individual, cheio de religiosidade, que tem mais dedos para apontar do que para abençoar. Mais mãos para te dar tapa do que para acolher, para abraçar. Esse é o mundo que a gente está ali fora. Se as pessoas reclamam que na igreja está difícil, imagine fora. Imagina fora. Quantas pessoas não estão aí para te acusar, para te apontar. Eu vi uma frase essa semana, que eu vou até passar aqui para cada um guardar no seu coração. Nós falhamos, nós erramos, a igreja está aqui com um papel único de acolher, tratar, curar, melhorar e enviar com propósito. Então, quando o mundo apontar para você seus erros, suas falhas, quando o inimigo chegar nos seus ouvidos dizendo que você não é capaz, que você não pode, você não tem dom, você não tem talento, você não está preparado, quando ele jogar seus feios e suas asas, seus pecados na sua cara, você diz o seguinte: você está falando dos meus pecados. Lembra o seu inimigo do futuro que ele vai ter. Não deixe ele te amarrar no seu pecado. Lembra aí do seu passado. Lembra o futuro dele. Ele é derrotado e você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Então vamos para o primeiro ponto. Crer no Espírito Santo e na igreja é viver com a certeza de que Deus habita em nós. Deus habita em mim, Deus habita em você. Creio no Espírito Santo. Jesus não nos deixou sozinho. Isso é claro, isso é clássico. Nós que muitas vezes esquecemos. Na correria do dia, na agonia, nas preocupações, na ansiedade do trabalho, de fazer alguma coisa, de organizar uma casa, de cuidar de um filho, nas contas a pagar, e nós esquecemos aquele que habita em nós. O Espírito é a presença divina, contínua no crente. Ele consola, ele ensina, ele convence, ele guia, ele transforma. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito de Deus nas nossas vidas, ele não é um luxo espiritual. Ele é uma necessidade vital para nós que somos cristãos. É uma necessidade vital. Sem eles nós secamos. Espiritualmente nós ficamos secos, aos frangalhos. Quando falamos na presença, falamos do Espírito. É na presença do Espírito. Estamos na sua presença quando nós oramos. É na presença dele. E quando nós esfriamos, quando nossa fé esmoece, é muito provável, na verdade está acontecendo, de você por algum motivo estar se afastando da presença de Deus. Às vezes não é intencional. Ninguém quer se afastar da presença de Deus de forma intencional. Não quero mais esse Deus, vou seguir minha vida. Ninguém vai fazer isso. Mas de forma inconsciente, não é intencional. Muitas vezes nós vamos nos esmoecendo, a fé vai enfraquecendo. Muitas vezes é o Espírito Santo que nós vamos apagando nas nossas vidas. Vamos dando importância e olhando outras coisas, esquecendo aquele que vive dentro de nós. Crer nele é depender dele. E não é um dia, não é o dia da sua necessidade. Não seja o cristão da necessidade, que ora e se ajoelha aos pés de Cristo quando você precisa. Seja aquele cristão que todos os dias está aos pés do Senhor, que todos os dias diz assim: Espírito Santo, brada no meu coração, transborda em mim, preciso de ti hoje. Há uma oração que eu aprendi com o nosso pastor. Quando acordar, você acordar, faz a primeira oração do dia: Espírito Santo, o que eu e você poderemos fazer junto hoje nesse dia? O que podemos fazer? Para onde iremos? É sobre isso, está cheio. João 14, 16 e 17, como foi lido, diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Antes de partir, Jesus prometeu que não nos deixaria sozinho. Ele rogaria ao Pai por outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco para sempre. E o termo Consolador, muitas vezes a gente pensa que é consolo mesmo. Muitas vezes pensa que o Espírito Santo só vai consolar os seus momentos ruins, os seus momentos de tristeza. Vai chorar, e Ele vai te consolar, Ele vai acalmar seu coração e vai te acalentar. Isso também, mas o termo Espírito Santo, do grego, que é paráclitos ou paracletos, depende como for ler, significa aquele que ajuda, aquele que guia, aquele que fortalece, aquele que intercede. É esse o significado. O Espírito Santo não é apenas uma presença distante, não é ele lá e eu cá.
Ele é uma presença, uma companhia constante e íntima, dentro de nós, diária. Nós vivemos Ele habita em nós, nos conduz em toda a verdade e nos lembra que somos filhos amados do Pai. Todos nós somos filhos amados do Pai. Bill Johnson disse certa vez: o mundo precisa de um encontro com Deus. Esse encontro vai selar nossas vidas, nos regenera e muda tudo. Muda tudo. Quando você tem um encontro real, tudo muda. Ninguém encontra com Cristo e se mantém a mesma pessoa. Se você se manteve a mesma pessoa depois que você encontrou com Cristo, ainda não teve um encontro real. Você imagina, você teve um sentimentalismo, um emocionalismo, talvez você tenha tido uma fagulha do Espírito Santo na sua vida, mas o encontro real não aconteceu. Porque quando ele acontece, muda. A promessa de Deus continua viva hoje. Não estamos abandonados. Temos o Espírito como consolo, como direção, como força para caminhar nele. Amém? Vamos para o segundo ponto. Crer no Espírito Santo e na igreja é viver com a certeza que fazemos parte de algo maior. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Nós fazemos parte de algo maior. Não fomos salvos. Nós não conhecemos a graça de Deus para ficar parado, estagnado, achando que aqui é o lugar, aqui é meu ponto de chegada, acabou minha corrida. Muito pelo contrário. É aqui que começa a sua corrida. É aqui que você começa a dar seus primeiros passos. Senão, até a alusão, a ideia, quando Jesus fala para Nicodemos nascer de novo, não faria sentido. Você nasce de novo para ter uma nova vida. Então você tem toda uma nova jornada à frente para você seguir. Precisamos ser parte viva do corpo de Cristo. Precisamos viver junto. A igreja não é um prédio, a igreja não é isso aqui. Não é isso aqui. É um organismo vivo, com funções e propósito. Sozinho, cada um de nós é apenas um membro. E se você está fora, você é um membro decapitado. Mas quando você está no corpo de Cristo, quando você está na igreja, você faz parte de um corpo funcional. Um corpo que move, que anda, que tem um propósito. Somos parte de um todo. Não há ninguém que tenha dons, nem todos os dons, nem todos os talentos, não tem ninguém. Isso é meio lógico, é justamente porque ninguém é autossuficiente, somos interdependentes. Dependemos um do outro. Vamos pensar nos 5 dons de ministério: apostólico, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não tem ninguém, por mais capacitado que ele seja, que ele tem os 5 dons ministeriais. Estou falando só dos dons ministeriais, tá? Tem outros dons. Um profeta não profetiza para ele mesmo. Um apóstolo não abre igreja para ele mesmo. Um evangelista não evangeliza ele mesmo. O pastor não prega para ele mesmo. O mestre não ensina a ele mesmo. Os dons do Espírito Santo nos vêm, nos desce, nos capacita para podermos fazer para o outro, é para o próximo. É união, é família. É família. Quantas vezes nós estamos sangrando, doentes ou mal, e nós vamos lá e consolamos alguém, porque esse é o nosso chamado. Quantas vezes você já teve machucado e teve que ir lá e dar um abraço em alguém e dizer que vai dar certo? Porque nós somos chamados a servir ao próximo, não a nós mesmos. Nós estamos muito preocupados também em falar em Espírito Santo, abrindo só um parênteses aqui, não está nem no caminho. Nós estamos preocupados com os dons. Todo mundo quer o dom do Espírito Santo, quer mostrar o poder do Espírito Santo, porque eu quero esse dom, porque eu quero aquele, porque eu quero a cura, porque eu quero profetizar. Mas esquece do mais importante, que é a presença, que são os frutos. Que são os frutos. Então precisamos entender que os frutos são mais importantes. O poder se manifesta quando Ele quer e onde Ele quer, da forma que Ele quer. Mas os frutos nós buscamos com intimidade, com presença, no secreto, nos arrependendo, lendo a palavra. Quem está no grupo viu, quem lê a Bíblia, teve várias estatísticas, o pastorzão colocou aí, uma pesquisa científica. Não, aquilo que ele colocou não foi levantado ao acaso, é uma pesquisa científica. Quem lê a Bíblia pelo menos 3 vezes por semana, tem uma lista de coisas que melhoram na sua vida, que muda, seu psicológico muda. Então vamos buscar, vamos buscar mais o fruto do Espírito Santo, sermos pessoas melhores, e Deus ali, Ele se revela. Nós pregamos às pessoas, nós ensinamos o Evangelho às pessoas por aquilo que somos, não aquilo que mostramos, porque falar todo mundo fala, fazer nem todo mundo faz. Essa é a verdade nas nossas vidas. Então, precisamos entender que a igreja é tão unida a Cristo, que atacar a igreja é atacar o próprio Senhor. Não existe, quem conhece, quem está no Espírito Santo, compreende que não caminha só. Caminha em comunhão na Santa Igreja Católica. 1 Coríntios 12 e 13, uma síntese diz assim: assim como o corpo é um
e tem muitos membros. Mas eu vou ler os 2 versículos na íntegra, para cada um possa entender a importância de ser igreja, de estar em comunhão com os irmãos, de estar dentro da igreja. Na íntegra assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também a respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Não são espíritos diferentes, um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Nós partilhamos o mesmo Espírito. Como você quer dizer que você é diferente, vai viver sozinho, abandonado, largado lá fora? Você tem que congregar, você tem que fazer parte de uma família espiritual, caminhar junto. Isso mostra que a fé ela não é pessoal, mas ela é comunitária. Pelo Espírito nós somos incorporados na missão e no propósito de Deus no mundo. Crer no Espírito Santo é assumir que fazemos parte de um plano maior do que nós mesmos, maior do que eu, maior do que você. É a igreja de Cristo espalhada em toda a terra. A igreja, ela é comparada a um corpo vivo, onde cada membro tem seu lugar, valor e função. Somos diferentes, mas unidos em um só Espírito. E essa diversidade, o que é mais lindo, a diversidade não nos divide, ela nos completa. Quer trazer um exemplo real e mais palpável? Um casamento. Você quer 2 seres mais esquisitos, diferentes do que homem e mulher? Mais esquisito e diferente, homem e mulher. Totalmente diferente. Da criação ao jeito de pensar. Com propósitos e instintos diferentes. Corpo diferente, fisiologia diferente, mentalidade diferente. Um mais bruto, outro mais carinhoso, outro mais sentimental. Mas se completa. É a coisa mais linda. Porque o propósito de Deus está justamente nisso. Na completude. Nós nos unimos para poder formar um corpo. E ainda amplia, né? Você tem filhos que te ensinam a ter paciência, misericórdia, fruto do Espírito. Sogra é outro que vem a reboque, mas a gente também aprende a amar. Mas é isso, nós somos diferentes mesmos, mas nós nos completamos, não nos separa, não nos divide. Não sou eu cá com o meu dom, você lá com o seu dom. É muito ruim quando você entra na igreja e você vê panelas, porque parece que há uma segmentação, uma segregação. E aqui nós não cremos, não aceitamos, não andamos dessa forma, porque nós somos um corpo só. A afinidade é uma coisa, mas panela é outra. Então nós andamos junto, como família, como pessoas que, sabem, se amam e vai com um propósito único, porque é um só Espírito. Cada cristão, independente da origem, dom, posição, é parte essencial do corpo. Não tem essa de ter mais dom, menos dom, de ser mais aflorado, menos aflorado, mais talento ou menos talento. Ninguém é relevante na caminhada com o Senhor. Na obra do Senhor, ninguém é irrelevante. Todos têm um propósito, seja pregando, seja limpando, seja ensinando, seja discipulando, seja pastoreando, seja contribuindo, porque Deus te deu de sobremaneira bens financeiros, seja contribuindo, mas em todos servindo a um propósito, o de Cristo. E nós sabemos que é ganhar todas as pessoas para Jesus. Todos andando no mesmo propósito. Fomos todos batizados em um só Espírito, se chamados a viver em unidade, servindo uns aos outros com amor e humildade, e não a nós mesmos. Em Cristo somos um só corpo, chamados a cooperar, não a competir. Martinho Lutero disse certa vez: não há cristianismo verdadeiro sem ação contínua do Espírito. O cristianismo não é apenas uma crença racional, um conjunto de valores morais. Ela é vida no Espírito. Ela é vida no Espírito, é vida na vida. É vida do Espírito nas nossas vidas. Lutero lembra, e isso eu acho espetacular, Lutero lembra que sem a presença viva e ativa do Espírito Santo, nossa fé se torna seca, ritualista e sem poder. É a famosa religiosidade. Sem a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós somos religiosos. Mas, como diz, a palavra, ela... Ninguém sabe, a palavra, ela... Apenas a palavra, sem vida, ela mata. Precisamos viver. Precisamos estar, mas eu não sinto, eu não vivo. Isso não é um problema, é secreto, é intimidade. Como você quer ter intimidade com alguém que você não gasta tempo? Quando vocês, quem tem namorada, esposa, relacionamento, quando você estava ali no momento do approach, de chegar, de conquistar, você evitou tempo.
Você gastou tempo, você se preocupou em estar perto, você se preocupou em conversar, saber como ela estava, como não estava, dar presente, não sei o quê, lá vai, lá vem. Por quê? Você está buscando intimidade, proximidade. Agora, por que com o Espírito Santo é diferente? A gente acha que vem num domingo aqui, louva, ora a Deus, levanta a mão e está resolvido. Precisando de tempo. Essa intimidade é tempo, é dedicação, sabe? É quarto, é joelho dobrado, é oração. E aí você chega lá. Não há ninguém que não possa acessar. O Espírito Santo está para todos, sem exceção, sem acepção de pessoas. E é o Espírito que nos convence do pecado, gera nova vida, nos santifica, nos conduz à verdade. Ele não é um detalhe da fé, mas o próprio sopro de Deus em nós. É o Espírito que guerreia contra a nossa carne, nossa maldade interior, sabe? Quando nós estamos na palavra de Deus, quando nós fazemos alguma coisa errada, nós somos carne, nós erramos diariamente. Diariamente nós erramos, não há um só santo. Mas é o Espírito Santo que quando você erra, ele brada no seu coração e diz, está errado, e você fica com aquela culpa brota em você, e você começa a se sentir mal. Você pode até orgulhosamente não ir lá e pedir desculpa, ou refazer, ou restituir o mal que você fez, mas dentro de você, você sabe que algo está errado. Esse é o Espírito Santo bradando no seu coração. Esse é o Espírito Santo lá dentro de você, chamando você, ei, viva por mim, para aquilo que eu coloco, não da forma que você quer. É Ele. Onde o Espírito está, a transformação, a liberdade, a paixão por Cristo. E onde Ele é ignorado, a religiosidade. Sobra a religiosidade e falta vida com Cristo. Mas vamos ao terceiro ponto. Crer no Espírito Santo e na igreja é viver com a certeza de que pertencemos uns aos outros. Comunhão, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos, precisamos aprender, uma coisa que a igreja precisa aprender a incorporar. Não é um evento, não é um domingo, não é uma quinta, não é um cursilho. A comunhão dos santos é um estilo de vida, sabe? Dividimos fé, dividimos fardos, dividimos vitórias, dividimos recursos, dividimos dons. A comunhão dos santos, ela é um estilo de vida. Nós vivemos ela todos os dias, praticamos ela todos os dias. O Espírito Santo nos capacita a amar, não é a nós mesmos, é amar o próximo. A perdoar, não é perdoar você mesmo, é perdoar o próximo. A servir, não é servir você mesmo, é servir o próximo. Então precisamos estar em comunhão, para caminhar juntos. O Espírito Santo, ele destrói barreiras e cria uma nova família em Cristo. É uma nova família para você caminhar. Deus não nos chama para consumir um culto. Vim consumir, se alimentar e sair, como se fosse o supermercado da fé, mas para viver como família espiritual em Cristo. É isso que Ele nos chama. Atos 2,42 nos diz, lá na igreja primitiva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão dos santos. Esse versículo descreve a essência da igreja primitiva, daquela igreja lá de Atos. A fé cristã não era vivida de forma superficial, como a gente vê hoje, infelizmente, mas de forma com dedicação, com constância, com profundidade. O povo de Deus se entregava ao ensino, aprendendo e crescendo na palavra de Deus, lendo, estudando, e a comunhão, vivendo em unidade, partilhando vida e cuidando uns dos outros. Foi assim que nós vivemos. Essa entrega produzia uma comunidade vibrante, cheia de amor, generosidade e poder espiritual. Uma igreja saudável nasce da fidelidade da palavra e o compromisso da comunhão, onde há ensino e relacionamentos sinceros, há crescimento verdadeiro. Essa é a comunhão que nós devemos viver, essa é a comunhão que nós devemos andar, essa é a comunhão que nós devemos buscar, essa é a comunhão que nós aprendemos no credo. Então creia nisso, viva por isso, caminhe nisso, faça a diferença. Queria chamar aqui o louvor, não estou vendo aí, me perdi. Mas para a gente chegar já na parte final da mensagem, para a gente concluir, Dietrich Bonhoeffer, alemão, tenho que treinar meu alemão, diz o seguinte: a igreja não é um clube de amigos, mas a família de Deus cheia do Espírito Santo. Essa é a igreja que nós devemos viver. Essa é a igreja que nós andamos, não é um clube de amigos. Você ter amizade não é um problema, mas não é ter só apenas amizade. É a família de Deus cheia do Espírito, sabe? Um sustentando o outro. Um cai, você levanta. O outro cai, o outro levanta. Você cai, alguém te levanta, te dá a mão. Isso é a igreja do Senhor. Deus não apenas nos salva.
Ele nos sela com o Espírito, nos une à igreja e nos chama para a comunhão viva. Ele nos sela, nos unge, nos envia, nos prepara, sabe? E precisamos ser um organismo saudável para viver isso. E o que é que acontece com o organismo saudável? Ele cresce. Naturalmente ou sobrenaturalmente ele cresce. Quando é saudável, Deus dá o crescimento. Não é crescimento de homens. Tudo que é saudável, ele avança, ele evolui, ele vai para frente, ele cresce, ele multiplica. Então é assim que precisamos fazer, é assim que precisamos viver a fé. Deixa eu dizer uma coisa ao coração de vocês. Vocês sintam isso. Abra seu coração para ouvir isso. Se você tem vivido hoje uma fé de forma solitária, superficial, hoje é dia de você reconectar. Hoje é dia de você se derramar na presença. Mas derramar na presença de forma sincera. É o que eu disse, que é buscar intimidade. Não é um domingo, não é um momento. O Espírito Santo está aqui, não apenas para consolar, não apenas para trazer nossas dores e mágoas, isso também, mas para nos transformar e nos enviar. Tem um chamado na minha e na sua vida, um propósito na minha e na sua vida, que cabe a nós, só é meu e só é seu. Eu não cumpro o seu, você não cumpre o meu. E precisamos dizer, eis-me aqui, e seguir. A grande verdade é que a igreja não é perfeita. Tenho certeza que muitos aqui já se machucaram com a igreja, se doeram com a igreja. Só que quando a gente fala igreja nesse aspecto, igrejas são pessoas. Pessoas falham, pessoas erram. Mas nós que vivemos em Cristo, nós entendemos que apesar de falhar e errar, nós primeiro pedimos perdão. E entendemos que a igreja, apesar de não ser perfeita, é onde Deus escolheu te moldar e te usar. Então, apesar da igreja te machucar, não desista. Não pare, de novo, a igreja são pessoas que formam a igreja. O Espírito de Deus, esse nunca te decepcionará. Uma vez dito, acontecerá. Uma vez falado, vai acontecer também. Então vamos viver nisso. A ordem é clara hoje, a porta está aberta, o convite é hoje. Não é sobre ter mais do Espírito, mas é o Espírito ter mais de você. Gastar um pouco mais do seu tempo, do seu dia, da sua vida, na presença, para Ele. Então não fique pedindo, eu quero mais do Espírito, não, se entregue para o Espírito, sabe? Abra seu coração, gaste seu tempo, busque intimidade, busque relacionamento, e acontecerá. Renda seu coração, abra o coração e peça com sede. O Pai dá o Espírito àqueles que pedem. Lucas 11:13, para a gente já encerrar. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Então peça, com fé, com coragem. No credo declaramos, creio no Espírito Santo. E que todos que creem possam ficar de pé, para a gente louvar. Agora declare com fé o louvor. Não é ritualístico, não é algo para você apenas cantar, como você escuta às vezes música no rádio. É para você declarar, abrindo seu coração com fé, entregando em amor, que Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito está aqui. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser.
habitas em mim, Senhor, dentro de mim. Pai, não quero mais viver o que eu vivi, não quero mais viver a religiosidade, a frieza, Senhor. Pai, eu creio na Tua presença, no Teu poder, Senhor. Transborda no meu coração. Muda, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Quebra minha racionalidade, Senhor. Faz, Pai, um novo homem a partir da Tua presença, Senhor. Abre meus olhos espirituais para entender o propósito na minha vida, Pai. Abre meus olhos espirituais para que eu possa entender como caminhar, onde caminhar, com quem caminhar, Senhor. Pai, que o Espírito Santo brade meu coração e hoje eu saia daqui renovado, restaurado, saindo pelas portas para pedir perdão a quem eu machuquei, perdoando a quem me machucou, mas uma nova pessoa, uma nova criatura, não mais eu mesmo, Senhor. Cristo vive em mim. Pai, muda, Senhor. Muda, Senhor, muda quem eu era, muda quem eu sou, Pai. Não é mais sobre mim, não é mais sobre o que eu vivo, não é mais sobre o que eu quero, não é mais sobre o que eu planejo, Senhor. Mas Teu Espírito tem liberdade para mudar, transformar, agir, Senhor. Faz de novo, Pai. Faz de novo, Senhor. Faz de novo na minha vida. Perdoa mais uma vez. Me encaminha mais uma vez. Me direciona para o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Senhor. E o meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. E a igreja adora e diz: as minhas mãos eu quero levantar em louvor te adorar. E o meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Só a igreja vai louvar, só a igreja. Diz: eu quero derramar a Ti. Estamos aqui para Te adorar, Senhor. E o meu derramar diante do Teu altar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Pode sentar, gente, pode sentar. Estamos chegando aí no finalzinho do nosso culto. A voz não me abandonou, apesar de eu achar que quando eu sair eu vou ficar afônico, ou afonético, não sei. Apesar de eu achar que vai me abandonar de vez, só sair, mas é o Espírito Santo que conduz. É o Espírito Santo que nos leva. Amém? Que cada um possa sair com a verdade no coração. Você nunca esteve só. Você nunca andou só. O Espírito Santo bradando, esperando muitas vezes um passo nosso para viver o especial de Cristo, sabe? Aquilo que a gente nunca sonhou, nunca imaginou. Mas precisamos caminhar na direção dele que você cria hoje. Força e fé para esse movimento. Wagner, temos avisos? Temos? Ou está sem avisos? Não tem avisos? Ok, vamos lá. Gente, culto às 18 horas. Não vai ser com essa voz de pato rouco. O pastorzão está aí de volta, Rodrigo Lira, reverendo Rodrigo Lira, que deve estar nos assistindo, nunca vi. Estar aqui conosco, fazendo hoje o culto às 18 horas. Esse final de semana teremos o cursilho masculino. Gente, está uma bênção. Já tem homens lá para fazer a banda torto de lata, vai ser um momento lindo. Então, quem é homem aqui que ainda não fez cursilho? Que ainda não fez? Todo mundo já fez, glória a Deus. Gente, então quem quiser servir, pode se inscrever para servir. E no domingo, lembrem, quem puder, quem estiver disponível, homens e mulheres, para aquele momento especial que todos já sabem, mas não deixem de ir para abençoar. Gente, é um momento especial, ali teremos, 50, 60, 70, 80 vidas.
para serem mudadas por Cristo. O Concílio é especial, então não deixe de servir. Temos uma semana para convidar pessoas para fazer. A minha vida foi transformada no Concílio, a do pastor Rodrigo foi transformada no Concílio. Então lá temos pessoas que poderão ser transformadas, impactadas. Então não deixe de convidar pessoas, não deixe de fazer parte, de caminhar nisso. Amém? Vamos levantar para a bênção, receber a bênção para encerrar nosso culto. Vamos, como disse o pastorzão, né? Vocês receber um presente, quem não gosta, vamos estender a mãozinha assim para frente. Vamos fechar nossos olhos para receber a bênção, baixar as cabeças. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz, agora e para todo o sempre. Amém. Igreja não é ponto de chegada, mas é ponto de... Vixe, que coisa fraca, gente. Igreja não é ponto de chegada, mas é ponto de... Ó, isso aqui é palavra pastoral, viu? Quando terminar, a forma que você terminar hoje, vai ser o dia a forma que vai ser sua semana. Então vamos falar com fé e falar nosso comissionamento com vontade, tá? Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.